Ética, reflexões para um novo século, né? Minha preocupação é escrever algo, deixar registrado através de filmes e texto, o que já com 71 anos agora, eu tenho como visão de moral, ética, filosofia. E isso é muito importante lembrar que vem de uma série de circunstâncias de vida que cada um tem, a vida de cada um é diferente uma da outra. Nós somos, felizmente, seres singulares, porque a complexidade infinita da nossa formação, a nossa existência, ela permite qualquer situação, menos a igualdade, a semelhança absoluta. Nós não somos clones, felizmente não somos feitos em série, né? Apesar de a gente olhando Coreia do Norte e outros países ter até a impressão que lá eles têm uma vida tão parecida uma à outra que são autômatos. Política e religião, a ideologia e religião principalmente, vamos falar assim, levam a mesma coisa, a criação de paradigmas rígidos e a homogeneização da sociedade, né? O que pode ser bom sob certos aspectos, mas é muito ruim em relação ao pensamento humano. Então a minha preocupação, até sendo engenheiro, tendo estudado, feito cursinho em São Paulo em 1963, antes disso Colégio Santo Antônio, curso primário na Sagrada Família, lá em Blumenau, e finalmente engenharia em Itajubá e mestrado em Florianópolis. Mostrar que a Universidade Federal é que após toda essa vida rica, eu posso dizer extremamente rica, eu tenho muita coisa que eu quero deixar registrado, principalmente para os filhos, para aqueles que gostam de mim, para aqueles que acreditam um pouco naquilo que eu falo ou querem, de alguma forma, dialogar comigo, que enquanto eu estiver vivo, é muito importante isso. Agora, é sempre bom lembrar a maneira de falar, né? Eu, pessoalmente, sou fã do meu pai acima de tudo, né, Pedro Cascais. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade incrível de conversar. A gente falava com ele, ele ouvia até a última palavra, até a última letra, aquilo que a gente queria dizer. Ele terminava, ele pensava, fumava na época, dava uma baforada, olhava para a gente e depois respondia com muita calma, com muita propriedade, colocando suas ideias. Então a minha preocupação é transmitir, acima de tudo, essa capacidade de diálogo. Hoje é dia 4 de janeiro de 2016 e a gente vê o noticiário
quase na convicção de que estamos no meio ou no início da Terceira Guerra Mundial, de consequências imprevisíveis. Por quê? Porque ali no Oriente Médio há uma mistura explosiva de interesses econômicos, de convicções religiosas e de tradições muito ligadas à violência física, né? Física e moral. Isso assusta. Mais uma vez, a humanidade talvez tenha que enfrentar um longo período de miséria, de destruição, e isso é ruim, lógico. É imprevisível imaginar, se isso não esfriar, como nós estaremos daqui a 10, 20, 30 anos. O drama é que o tempo passa, né? E o tempo é muito relativo também, né? Eu, quando era guri, morava lá em Blumenau, uma cidade, uma fertilidade impressionante, o clima subtropical violentíssimo. Talvez a cidade, graças a isso, produza pessoas diferentes. Quando eu vejo certas catástrofes, etc., às vezes eu fico pensando se todos aqueles que hoje a gente olhando o noticiário são vítimas de acidentes naturais, teriam a mesma sorte se antes de irem para lá tivessem vivido em Blumenau. Porque lá a coisa é rotina, as grandes enchentes, ondas de calor impressionantes, faz frio, é mosquito, endemias, fertilidade da terra, uma natureza exuberante. Então isso tudo cria uma personalidade que ajuda muito a viver. Agora, qual é o objetivo desse livro, né? Que eu não sei nunca se publicarei propriamente, né? Porque, evidentemente, eu entro na seara de filósofos, de sociólogos, de pessoas brilhantes, né? Que têm formação adequada, que têm cultura, têm toda uma base para sobreviver e escrever ao longo da vida o que eu procuro aqui falar em cima de uma visão leiga, autodidata, né? De alguém que gosta de ler, mas que não tenha a memória, vamos dizer assim, prodigiosa, que muitas vezes, que na maioria das vezes é necessária para fazer um bom trabalho. Além disso, minha vida foi dedicada à minha família, acima de tudo, que é o meu universo acima. Primeiro, né? Resolvendo relativamente aquilo que eu posso agora, com a aposentadoria e o peso da própria saúde, escrever um pouco mais, né? Agora, qual é a minha base, né? A minha mãe me deu à luz após 3 dias de parto, pelo que ela contava, o pai contava. Quase morreu. Eu nasci com 4,5 kg. Parto natural, mas não tão natural assim. E isso com certeza afetou
meu cérebro, a inteligência, né? A minha vida me obrigou a conviver com duas situações. De um lado, talvez usufruindo um pouco da inteligência que eu poderia talvez ter, e perdi essa condição de nascimento, mas que me viabilizou uma maneira diferente de pensar. E também uma infância muito complicada. Eu tenho uma memória eventualmente excepcional. E não esqueço, ainda dormindo no berço, no primeiro formato de quarto que eu acredito que meu pai e minha mãe fizeram, lá em Blumenau, no terceiro andar de uma casa enorme, que meu pai comprou depois que saiu do hotel, provavelmente logo depois que eu nasci, para viver os primeiros anos da vida dele lá como comerciante, técnico em eletrotécnica, consertando aparelhos, comandando uma equipe de eletricistas, cuidando da família. E minha mãe, né, trabalhando 24 horas por dia, vamos dizer assim. Mas eu tive sonhos incríveis. Meus primeiros 2 sonhos, talvez que eu não esqueço. Nunca eu não sonhava. Para mim, sonhar era um negócio maluco. Era uma sucessão de imagens assustadoras até. Mas acordei, devia ter 2, 3 anos de idade, sonhando que eu devia 50 réis, centavos, sei lá o que era, 50 unidades de uma moeda pequena. E aquela dívida ia crescendo, 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 e aí eu acordava. Isso aconteceu 2 vezes. É um sonho que não tinha nada a ver com a minha formação à época, afinal eu era um bebê praticamente, pouco mais que um bebê, e já nasci assim. E esses sonhos me fazem ter uma visão diferente do que, vamos dizer assim, uma visão que me leva a pensar sobre a existência, sobre o universo, sobre a vida de modo geral. Eu estava estou lendo agora o meu último livro aí que eu estou lendo para valer, esse aqui, do João Augusto Bastos, né, O Pensamento pelo Avesso. É um bom livro, excelente livro, onde ele, até por ter sido ou ter estado em seminário, não sei se chegou a ser padre, ele tem o cacoete da formação dele, mas graças à sua inteligência excepcional, ele, por um caminho diferente, ele acaba talvez dizendo coisas que eu gostaria de dizer. Mas a minha base propriamente vem de Bertrand Russell, de Hermann Hesse, J.G. de Araújo Jorge, que eu gostava muito. E uma infância, uma juventude, onde eu tive a chance de morar 1 ano em São Paulo, fazer o curso de Túlio, em 1963, com professores, alguns deles excepcionais, principalmente o professor Nils Torrolof Merjons, que eu gostava demais, e o de Túlio, as aulas de matemática, que esquecia que a gente ia fazer vestibular e dava aula de filosofia, matemática,
Alfeu Terçariol era dicionarista, era professor São Paulino e usava o fato de ser torcedor de São Paulo para provocar os alunos, fazer a turma não dormir em sala de aula. E outros professores que depois, em Itajubá, eu acabei tendo até uma continuidade, principalmente aula de física no segundo ano de engenharia, álgebra de cálculo, tudo, onde, por exemplo, eu via a humildade de um professor, Zé Leite, que depois de gastar quase um ano ensinando cálculo integral, procurando explicar sua maneira de fazer as contas, parou tudo e passou a ensinar transformadas de Laplace, dizendo que aquilo substituía tudo. O bom da escola é que o primeiro, segundo, terceiro ano de engenharia não era uma repetição do ensino dos últimos anos antes do vestibular, e sim partiam da hipótese que o aluno tinha a obrigação de saber esse básico e acrescentava aulas, né, sem perder tempo. É óbvio que isso era traumático para muitos alunos, como foi até para mim, né, porque eu fiz o segundo grau, vamos dizer assim, em Blumenau, muito longe de Itajubá. E ali a gente não tinha a mesma base que o pessoal que estudava ali em Itajubá conquistava fazendo o científico lá, na época chamava-se científico. E o professor dizia, olha, eu considero isso sabido, né? Só que a gente tinha tido outra base. A gente soava frio, às vezes, imaginando as provas. Mas eu sempre digo, eu sou um cara protegido. Meu pai morreu em 64. Morreu em 66, desculpe. E daí para frente, principalmente, eu tive a proteção, acho que dele. E antes disso, de outras formas, eu sempre me senti incrivelmente premiado por inspirações de última hora, de último instante, e assim eu pude chegar até hoje, tanto na vida escolar, profissional, pessoal, etc. Porque viver é, antes de mais nada, uma sucessão de desafios. Eu fico triste, às vezes, vendo que as pessoas se tornam escravas de paradigmas, de conceitos rígidos, e se tornam infelizes ou criam infelicidade, achando que os outros devem ser perfeitos. Nós não somos perfeitos, ninguém é, nem os outros, nem nós, muito menos nós talvez. Então a gente tem que ter cuidado, e é exatamente para poder deixar algo para pensar, para refletir, que espero até no último dia de vida trabalhar nesse livro, que eu chamo de livro, né? Porque até a palavra livro no Brasil, que é um país que adora formalismos, regulamentações, principalmente em coisas que atrapalham a gente. A palavra livro tem que ter papel, tem que ter no mínimo 50 páginas, essas coisas todas que são de uma infantilidade cultural tremenda. Porque a palavra livro é muito séria.
ela deve não se fixar no formato dele, e sim no conteúdo. E o conteúdo pode ser verbal, pode ser pictórico, sei lá, texto. Uma boa charge vale por um livro. E até é interessante como os chargistas não têm o prestígio, né, que mereceriam. São pessoas sensacionais, eventualmente sensacionais, principalmente quando conseguem ser autênticas e colocar suas ideias de uma maneira pessoal, em desenhos simples e eficazes. Então, esse livro, né, eu quero expressar com o máximo de sinceridade o que penso, até o momento de encerrar, né, que eu imagino seja o meu penúltimo dia de vida, ou aquele último dia em que eu acreditar que ainda possa ser capaz de falar de algo tão sério quanto ética, principalmente. E nós vamos conversar sobre o que é ética na minha visão. Alguém poderá, principalmente aqueles que são mais rígidos do ponto de vista de semântica, dizer, não, mas ética não é isso, é aquilo, de acordo com esse, que é aquele. Aí o academicismo, a mania, algo que eu às vezes detesto, porque você não esqueça uma vez, por exemplo, que eu li um trabalho até técnico, o cara praticamente não dizia nada, de acordo com, aí transcrevia, de acordo com, transcrevia. Só faltou ele dizer, de acordo com. Nós temos que entender que o conhecimento humano não tem dono. Ele é universal, ele é o produto de circunstâncias que nós não governamos. Lamentavelmente, existe a questão da propriedade intelectual, das restrições de conhecimento, do mercantilismo, da cultura. É até gozado, porque a gente vê muito cara de esquerda falando mal do capitalismo. Não existe capitalismo mais odioso do que o capitalismo intelectual. Porque com ele nós elitizamos o conhecimento, nós inibimos o acesso daqueles que não podem pagar. E aqueles que não podem pagar, muitas vezes, estão nessa situação exatamente por causa do capitalismo intelectual. Felizmente hoje, com as redes sociais, com sistemas de comunicação comerciais ou não, a mídia formal ou informal, cinema, televisão, YouTube, blogs, Facebook e outros mais. Agora o cara já anda com o mundo no bolso, tendo chance de conversar com qualquer um. E, paralelamente, talvez até por isso, ficando mais isolado. Mas o capitalismo intelectual é algo ruim e a propriedade da tecnologia criou impérios, né? Criou poderes que acabaram se manifestando em genocídios, em guerras, até hoje. É uma indústria. O ser humano ainda é primitivo, ainda é um animal travestido de ser racional e talvez o grande objetivo, talvez não, o grande objetivo da evolução é que todos nós possamos ter um bom padrão de vida, fraterno, igualitário até na medida do possível, com tempo disponível
para fazer aquilo que tenhamos prazer em fazer e deixando as máquinas, o trabalho que hoje é feito de maneira até odiosa por muita gente que não tem outra opção a não ser viver daquele jeito. A humanidade evolui, e isso, como testemunha disso, museus fantásticos estão sendo criados, interativos, dinâmicos. No Rio inauguraram o Museu da Manhã, vimos o incêndio aí do Museu da Língua Portuguesa, que era interativo. Lá em Paris, lá os museus estão sofrendo uma transformação até violenta, porque não há necessidade de expor obras de arte e conhecimento humano, tudo a sandice de maníacos, quando a gente pode criar clones, padrões, formas de... É o caso, imagine você ver uma obra de Rodin, o pensador, ele lá sentado, aí de repente ele começa a se movimentar, se transformar e conversar com quem está olhando. Isso hoje é possível. E deixa a estátua lá num lugar seguro. Porque com 7 bilhões de pessoas sobre a Terra, é até impossível o acesso direto. Como a gente vê em Roma, você já não vê mais a Roma turística, você vê rios de gente andando para cá, para lá, tirando fotografia, eu estou aqui, eu estou lá, o tal do selfie é um atestado de narcisismo monumental. Isso me faz lembrar o Jô Soares, num quadro que ele tinha, em que ele ficava no aeroporto, etc., recebendo as pessoas, e aí ele via, né, amigos, alunos, sei lá, chegando, e ele perguntava: onde é que você esteve? O indivíduo soltava um montão de asneira, né? O cara tinha retornando do exterior, de viagens gigantescas, caríssimas, e ele depois dizia: é um espanto, né? É um espanto. Talvez a frase é um pouco maior, mas naquele ar dele irônico, gozador, falando sobre a incapacidade, às vezes, que as pessoas têm de aprender, apesar de ter contato com culturas e civilizações fantásticas. Então, mas de qualquer forma, eu acredito muito na evolução do ser humano, porque é fácil de acreditar até. E antes de mais nada, eu acredito na complexidade da vida, do universo, em cima do qual é impossível querer explicar coisas que transcendem a nossa inteligência, por maior que ela seja. Nós estamos num pontinho infinitesimal de universos, de espaços infinitos, dinâmicos, né, mutantes, e não somos nós que vamos explicar o que existe, o que de fato governa ou não governa, tudo isso que nós vemos, por mais fantástico que seja, mas parece que tendo uma força própria para se transformar e viver. Então, esse é o início de uma conversa que eu quero ter com vocês, complementando esse livro. Tá? Esse texto vai estar no YouTube, isso que eu estou falando, e vou colocando aqui no livro, para o qual eu teria imenso prazer de conversar com quem se dispusesse a tratar sobre ética, século XXI, ética, moral, comportamento, filosofia, mas acima de tudo, o que nós temos que ensinar, o que nós temos que dizer, se gostamos de fato dos nossos filhos,
né? E o que nós podemos dizer no momento em que provavelmente temos maturidade para isso e até diante do que vemos que é assustador em relação à humanidade. A vida, né? O momento político é muito sério e como é que nós vamos imaginar para frente uma situação de sobrevivência olhando o noticiário, ouvindo notícias, e vendo e ouvindo notícias que são de fato assustadoras, né? O que nós vamos imaginar, né? Tudo sofre mudanças, tudo é dinâmico, desde bolsa de valores até a perspectiva de termos uma guerra por causa desse tal de ISIS, petróleo, né? As guerras que aparecem, que poderão eventualmente, nesse momento, destruir grande parte da civilização oriental, ocidental, norte e sul, num conflito envolvendo centenas de milhões de pessoas. É triste, mas é isso que a gente está vendo.